Reis da Resenha é... Boa noite, amigos do Reis da Resenha. Mais um Reis da Resenha no ar. E hoje com um cara que foi pentacampeão mundial ao lado desse ídolo que eu tenho na minha vida, velho Vamp, meu amigo, meu irmão, e um cara que também brilhou no Flamengo, hein? Eu não vou dizer que ele foi apresentado com o Cristiano Ronaldo no Manchester United, não. Prefiro dizer que ele meteu 2 em final de campeonato carioca contra o Botafogo, vestindo a camisa rubro-negra. Temos Kleberson hoje com a gente, velho Vamp. Meu parceiro, campeão do mundo. E tem mais, o Kleberson, né? Jogou no Flamengo, né? Ferrou. Jogou, fez 2. Pagava naquela época, porque eu que fiz aquele... Pagar todo mundo. Kleberson, boa noite, meu irmão. O Flamengo te deve alguma coisa. Deve, cobra agora que tá voando, hein? Agradeço a esse que vos fala. É isso que ele fala, Kleberson, que foi ele que equilibrou o Flamengo. Porque ele falou que fingia que jogava porque fingia que pagavam. E depois o Flamengo começou a pagar por causa dele, irmão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, meu amigo, meu parceiro, velho Vamp. Olha só, vou te falar, meu cara. O Flamengo honrou todas as suas dívidas que tinha comigo. O mais querido foi sensacional, viu? E eu fico feliz, Thiago, pela apresentação, porque foi a primeira vez que ninguém tocou sobre o Cristiano Ronaldo e falou uma coisa importantíssima na minha carreira, que foi esses 2 gols aí contra o Botafogo, inclusive o primeiro título que o Cuca ganhou na carreira como treinador. Olha aí, velho Vamp. Agora, o Cuca estava pressionado naquele título, Kleberson, porque realmente todo mundo falava, Cuca é um bom treinador, mas não ganha título. E ali ele tirou aquele ranço, né? Teve alguma resenha daquele dia ali do Cuca? Só entre nós jogadores a gente falava, olha como o Cuca tá nervoso, deixa, no final ele vai ver a alegria que é ganhar alguma coisa com o Flamengo. E com o Mengão ainda é diferente, né? É o primeiro título, agora o homem já ganhou Libertadores, agora o homem já ganhou brasileiro, o Cuca agora tá voando. Só foi o caminho, vocês abriram o caminho, né? Para o Cuca começar a ganhar título. Ô Kleberson, você voltou a morar no Brasil, né, irmão? Você tá de volta ao Brasil, você ficou muito tempo lá nos Estados Unidos, né? Foram 11 anos nos Estados Unidos, trabalhando na categoria de base, na equipe sub-23, até chegar ao profissional. O último clube que eu trabalhei foi o New York City FC, né? Consegui finalizar minhas licenças de treinador, tem a CBF homologada Pro pela Comebol, tem a licença A também pelos Estados Unidos, né? Nesse período eu procurei aprimorar o que eu aprendi durante a minha carreira, né? Trabalhei com vários treinadores aí, com Parreira, com o professor Luiz Felipe, com o Sir Alex Ferguson, né? Pessoas que foram importantíssimas na minha carreira como jogador, então nada melhor que tentar arriscar nesse mundo de treinador, né? Hoje eu estou no Brasil em busca de uma oportunidade, né? A gente sabe que o mercado do Brasil é difícil de você entrar. A gente vê vários treinadores portugueses, treinadores de fora se juntando no Brasil aqui, né? Tentando melhorar o futebol brasileiro. Então esse é o momento agora. Estou esperando alguma porta, alguma janela abrir aí para tentar mostrar o que eu aprendi nesse tempo todo, né? Agora, Kleberson, a gente começou, claro, zoando com essa situação do Flamengo, a gente vai falar muito dessa sua situação no Flamengo, você realmente jogou no clube, conquistou título, fez os 2 gols da final contra o Botafogo no Campeonato Carioca, né? Esse título marcante pro Cuca. Mas agora, você foi um cara que a gente fala muito hoje em dia, jogador na seleção brasileira tem que ser aqueles que jogam na Europa, os que estão no ápice na Europa. E você vai para uma Copa do Mundo, no momento em que você defendia o Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético, que eu falo, hoje é um dos grandes clubes do Brasil na disputa por título, mas o Atlético ele é de fora do eixo Rio-São Paulo, né? A gente sempre falou muito, os times de São Paulo, do Rio de Janeiro, e quando falava mais dos outros, era de Minas e Rio Grande do Sul. E você mesmo assim vai para uma Copa do Mundo, assume a titularidade e, cara, você foi inclusive protagonista na final, quando você dá aquele passe, né, pro segundo gol, não foi? O segundo. O passe pro segundo gol e você
se torna um protagonista. Você imaginava que você seria convocado para uma Copa do Mundo naquele momento? E outra, falar, cara, dessa sua história na Copa, que você sai do banco para se tornar, não protagonista, que aí eu tenho que ser sincero, é Ronaldo e Rivaldo, mas um dos grandes nomes daquela Copa. Foi uma Copa, não? Você foi a 2 Copas, né, Cleberson? Sim, foram 2 Copas, 2002 e 2010. Eu nem lembrava de 2010. Então, Thiago, o que acontece naquele período foi o seguinte, né? Eu fiz um campeonato 2001 brasileiro muito sólido, sabe? Nós tínhamos uma equipe muito boa, com grandes jogadores, mas eu consegui manter um padrão muito forte durante toda a competição, sabe? E isso me deu uma bagagem muito boa para o ano de 2002, né? E quando eu tive a oportunidade de representar o meu país, eu entrei naquele sonho de criança, né? De dar tudo pelo meu país e fazer o máximo que eu poderia fazer pelo país, né? E eu tive a alegria, a felicidade de estar ao lado de pessoas fundamentais para que isso acontecesse, né? Tanto o próprio Vampeta quanto outros jogadores que estavam lá, nós criamos um vínculo de família muito grande e nos sentíamos muito à vontade. Quando eu falo à vontade, a vontade mesmo. A gente conversava sobre qualquer assunto, nos treinamentos a gente treinava sério, se divertia, a gente sempre queria fazer melhor que aqueles jogadores que estavam jogando como titulares. Para você ter uma ideia, as pessoas não falam muito, mas eu e o Vampeta, às vezes nos treinamentos a gente fazia um rodízio, quem era volante, quem era zagueiro no começo da nossa pré-temporada, entendeu? E isso não impediu nada para a gente crescer, a gente cresceu cada vez mais. E quando você está num campo ao lado de jogadores importantíssimos, talentosos como esse que a seleção brasileira tinha em 2002, você acaba crescendo, né? Por tudo que você fez. Então, a minha entrada na seleção foi uma entrada tática. A seleção até então vinha jogando bem, mas sem dúvida nenhuma o encaixe que teve com a entrada minha no meio campo deu uma liberdade muito maior para alguns atletas, no caso Ronaldinho, no caso Rivaldo, o próprio Ronaldo, o próprio Roberto Carlos e Cafu, que gostavam de apoiar bastante. O Gilberto Silva se sentiu mais seguro nessa questão de marcação, de apoiar. Então a gente cresceu muito, né? Então a competência de todos nós naquele ano de 2002 que prevaleceu. Então eu fiquei muito feliz com o desempenho que eu fiz, fui representando o estado do Paraná. A gente sabia que naquela época, como você comentou, a gente não tinha aquele eixo tão grande como era todos os estados do Brasil, né? O eixo São Paulo, o Rio. E eu fui um garoto onde acabei mudando essa história, né? Hoje a gente vê que o futebol é completamente diferente. Jogadores de várias partes do país têm a oportunidade de estar representando a seleção brasileira. Mas naquele momento eu fui, dei o meu melhor e consegui realizar um sonho de criança, que é conquistar um título de importância tão grande, que é o Campeonato Mundial pela seleção. Cleberson, pode ficar tranquilo que vai ficar só nós mesmo. Para esses caras ganharem de novo, só quando todos nós morrer. O último, 2002. Não vai ganhar tão cedo. Fica tranquilo que vai ter aquele passe, vai ficar tudo marcado ali. Agora, brincadeiras à parte, você começa a carreira, que nem o Tico falou aí, né? No Atlético Paranaense. Você começa lá no Atlético Paranaense mesmo, né? Isso, na realidade eu comecei no interior do Paraná, equipe chamada PSTC, né? Inclusive vieram vários jogadores depois da minha passagem lá, veio o Fernandinho, veio o Jadson, o Jagoberto, alguns outros jogadores que eu devo estar esquecendo. E nós tínhamos um convênio com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense acabou me levando em 98 para disputar uma Taça BH. Eu joguei de lateral direito essa Taça BH. E quando eu voltei para o clube, eu tive a oportunidade de jogar na minha posição, né? E a estrutura que o Atlético Paranaense tem hoje e teve antigamente foi fundamental para que eu pudesse desenvolver muito mais tecnicamente, né? Eu acabei ganhando mais força, acabei aprimorando mais a minha parte técnica. Então isso me lapidou para que quando eu chegasse no profissional e desse o meu melhor para o clube. Então aí você chega no Atlético, o Atlético hoje, isso que você fala, Tico, esse Rio e São Paulo,
com os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Só que o Atlético, a gente já sabe tudo, final de Sul-Americana, final de Libertadores, campeão sul-americano, campeão brasileiro, tudo. Você está de volta ao estado do Paraná, né? Você foi um dos caras que é fundamental na Copa do Mundo. Eu falo hoje que não existe jogador de posição, jogador de meio campo. O Cleber era jogador de meio campo. Aonde botasse, jogava. Quer fazer o quarto homem, faz. Quer fazer a meia, faz. Quer fazer o segundo volante, primeiro. Como falou aí, já jogou de lateral direito. Já teve alguma sondagem de algum clube aí, tá? Você voltou dos Estados Unidos, se preparou aí. E uma coisa que muitos treinadores brasileiros têm dificuldade é falar inglês. Você jogou na Inglaterra, jogou... morou nos Estados Unidos, isso conta muito. E se tivesse uma oportunidade de ser treinador da seleção ali de base, iria ou não? Então, Vampeta, o futebol me proporcionou muitas coisas, né? Tanto só para mim, mas quanto para você também, né? Então, a questão da linguagem foi sensacional, né? Hoje, poder falar inglês, isso me ajuda muito, né? Poder conviver em outros países, trazer um pouco da cultura dentro da cultura que eu aprendi na minha carreira, né? Então, eu acho que isso aí me deixou mais forte para ir atrás do meu sonho, que é ser treinador, né? E, sem dúvida nenhuma, o meu objetivo é entrar aqui no Brasil, entrar firme, mostrar o meu potencial. Se viesse a oportunidade de dirigir uma seleção de base da seleção brasileira, isso, sem dúvida nenhuma, eu aceitaria, ainda mais pelo carinho, pela história que a gente tem com o clube, né? Eu acho que a gente acaba agregando bastante coisa, né? Então, para mim, seria uma honra muito grande poder representar o meu país novamente. Cleberson, sobre aquela Copa do Mundo de 2002, né? Teve algum jogador que você tremeu a perna quando você falou, caramba, irmão, vou entrar em campo agora pela Copa do Mundo, ou do lado desse cara, ou contra esse cara? Teve algum jogador que você falou, meu Deus do céu, olha isso, eu tô numa Copa do Mundo pela seleção brasileira, do lado desse cara ou contra esse cara? Teve alguma situação como essa? Acontece, né? Porque nós somos apaixonados pelo futebol. Eu cheguei no nível mais alto do futebol com apenas 22, 23 anos, né? E, sem dúvida nenhuma, o jogo contra a Inglaterra foi um jogo que eu fiquei bastante nervoso, porque foi o meu primeiro jogo pela Copa do Mundo, e do outro lado tinha jogadores que eu sabia muito bem, que depois foram meus companheiros de clube. No caso, Paul Scholes, era um jogador que eu admirava muito, né? Por mais que a gente não tinha essa questão de tecnologia que a gente tinha hoje, mas a gente se ouvia falar muito dele, né? Então, quando várias ações no jogo, ali nós tivemos algumas vezes que nos encontramos, inclusive no gol do Ronaldinho Gaúcho, eu dou um carrinho com o Paul Scholes ali, acabo ganhando a dividida e a bola sobe pro Ronaldinho Gaúcho, e daí acontece aquele gol mágico que foi do Rivaldo, né? Então, o Paul Scholes, sem dúvida nenhuma, foi um jogador que me deixou ali um pouco preocupado quando ele estava jogando. Tinha o Beckham também, pô. Como é que tu não vai falar do Beckham? O Vampeta falou que ele ficou impressionado com a beleza do Beckham. Bonito. Ele olhava as pernas do Beckham, falou que o Beckham estava cheiroso antes do jogo. Teve uma história... Pô, Beckham naquela época... Você vai gostar dessa aqui, ó. De uma Copa, da Copa do Mundo, outra, né? Aí veio a imprensa francesa, né? Perguntar pra mim se o Ronaldinho tinha visto o goleiro fora ou se ele foi cruzar. Se eu lembrava disso. Eu digo, velho, eu não lembro nada disso. Eu lembro que o Beckham, a bola caiu perto do banco, ele foi lá. O cara é bonito, hein? O cara falou, corta. Ele não tá perguntando isso, não. Ele tá perguntando... Agora, mas o Beckham naquela época também era um cara bem temido, né, Cleberson? Ele tava jogando muito na época. Sem dúvida, a seleção toda inglesa naquela época era uma seleção fantástica, né? E o Beckham é o líder desses jogadores, né? Eu acho que havia uma preocupação, assim, bastante da nossa parte defensiva com o Beckham, né? Mas como o Vampeta falou, depois do jogo até a gente brincava sobre essa questão dele ser cheiroso, o pessoal queria trocar camiseta com ele, né? Mas graças a Deus aí, nós brasileiros aí demos um gelo nos ingleses aí naquele dia. Qual a tua maior lembrança daquela Copa, Cleberson? Tanto de bastidor, uma resenha boa, quanto de lance teu. Tuas principais lembranças daquela Copa?
Eu acho que uma coisa que eu sempre lembro daquela Copa, o Vampeta também vai lembrar disso, é o dia que nós esquecemos de cantar um pagode, que a gente estava descendo do ônibus, voltamos todo mundo pro ônibus, tocamos um pagode, daí saímos pro vestiário. Isso aí marca muito a nossa... Aí tinha a música tudo certo. Tava dando certo, a gente cantava tudo, todo mesmo. Ia todo Era sempre o mesmo repertório, a mesma música. A mesma coisa. Aí esquecemos de cantar, a gente, não, peraí, não é pra vai quebrar, volta todo mundo. Voltou todo mundo pro ônibus, já tinha descido todo mundo. Todo mundo. Qual foi o jogo? Pô, tipo, com umas vodka que eu tomo, uma cachaça. Você me fode nessa parada. Você lembra, Cleberson? Não, isso aí, pô. Pô, tem... No começo do jogo a gente lembra. Pô, tem 24 anos, cara, essa fita. Ô, Cleberson, vou te falar. Deixa eu lembrar as histórias, hein? O que tu ia falar? Não, vou forçar o Cleberson pra seleção lá, de base lá. Os campeões do mundo. Tá, mas tu pode deixar pra depois? Não, tá lembrando as resenhas dele? Por favor? Vai lá, Tico. Primeiro teve essa, que vocês saíram do ônibus e voltavam. E o teu lance mais marcante, ou seja, era uma seleção supersticiosa. Ué, saiu do ônibus, voltou, só pra cantar o pagode? Os irmãos da igreja, né? Edmilson, na época, da igreja. O Lúcio ameaçava aí, voltava. O Rivaldo hoje até mente a Deus. E o teu lance, aquele que você... O Rivaldo não quis nem cantar no 20 anos do Penta, nem quis cantar com o Xande lá, o Vampeta. Aquele lance que mais te marcou, Cleberson? Sem dúvida nenhuma, aquela bola na trave. Na final, foi na final. Foi na final. Foi o nosso... foi o mais próximo que eu cheguei do gol numa Copa do Mundo. E hoje, onde eu passo, qualquer lugar que eu vou, pessoas lembram daquela bola. Se tivesse entrado, então pra mim é o lance mais marcante. Não, mas também tu deu um passe pro gol, porra. Tudo bem, não fez o gol, mas deu um passe pra gol, porra. É uma final de Copa. Rouba a bola pela direita. Tá lá, tá marcado lá. Ô, Cleber, e essa estadia nos Estados Unidos tem vários jogadores e jogadoras que tá lá, né? O Rivaldo mora lá, você estava lá. Uma galera, como é o futebol americano e a licença lá vale pra você? A licença do futebol dos Estados Unidos vale pra Europa? Então, a licença não vale para a UEFA, entendeu? Essa licença, você tem que homologar ela pela UEFA. A UEFA exige que você tire a licença para você treinar clubes da Europa, assim, sabe? Como também a licença da Conmebol, né? A prova da CBF, você precisa homologar ela. Alguns países aceitam, sabe? Mas não são todos os países europeus que aceitam essa homologação, sabe? Eu sei que a própria CBF vem tentando com a Conmebol para que tenha essa homologação, esse reconhecimento, sabe? Mas algumas agremiações não aceitam isso, sabe? Então, gostaria muito de ter a oportunidade de fazer a licença da UEFA também. Então, o negócio é ter paciência agora, trabalhar com o que eu tenho e esperar outras oportunidades pela frente. Ô, Cleberson, vou te fazer uma pergunta difícil e não é pra ficar em cima do muro, irmão. Não pode ficar em cima do muro. Vambora. Porque sempre eu levanto esse debate com todo mundo, até pra você também, você é mureteiro demais. Tô falando com o Vampeta aqui. Quem você achou, mas eu não vou falar importante, porque aí pode, mais fundamental naquela Copa, Rivaldo ou Ronaldo? Eu já vou dar minha opinião pra não jogar só na fogueira pra vocês. O Rivaldo me impressionou mais. Eu sei que o Ronaldo foi o cara que fez os gols, mas o que o Rivaldo jogou naquela Copa, meu amigo, pra mim foi brincadeira. Pra você, quem foi mais fundamental naquela seleção? Na Copa, Ronaldo ou Rivaldo? Eu acho que o Ronaldo teve uma importância muito grande nas questões dele de decidir jogos, entendeu? Mas, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você, Thiago. O Rivaldo foi o protagonista dessa Copa do Mundo, sabe? A maneira que ele se preparou, a maneira que ele entrava nos jogos, demonstrava o quanto ele queria mostrar para todo mundo que é o Rivaldo, que o Rivaldo podia fazer, né? E a gente até brinca às vezes que Ronaldo não gostava de passar a bola pro Rivaldo, o Rivaldo não gostava de passar a bola pro Ronaldo, mas isso é uma coisa que, tipo, no jogo os dois procuravam fazer o melhor, sabe? E o Rivaldo, sem dúvida nenhuma, com o talento do todo que ele tinha, a qualidade, aquela técnica que hoje a gente não se vê muito isso, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, o Rivaldo foi, de todos os jogos, assim, ele foi peça fundamental. E tinha isso mesmo?
O Ronaldo e o Rivaldo não gostavam de tocar pro outro? Chegou na final, cada um com 6 gols, né? 6 Rivaldo e 6 Ronaldo. O Ronaldo brinca, se ele tocasse a bola pra mim, eu faria 12. Ou 16. 16, que o Ronaldo faz 2 na final. Mas tinha isso, vocês percebiam? Eu ainda acho que na bola que eu passei pro Rivaldo, que o Rivaldo deixou passar pro Ronaldo, que eu acho que o Rivaldo queria que devolvesse pra ele, né, cara? Ô, Cleber, eu sempre... Não, mas vocês acham que tinha mesmo? Ô, Cleber, tem essa... Eu fico sempre olhando aquele lance do primeiro gol, o Ronaldo dá o bote lá no volante loirão do alemão, e o Ronaldo dá a bola e toca no Rivaldo. O Rivaldo, ali é pra fazer uma tabela, o Rivaldo chuta. O canto toma, come mosca, e o Ronaldo faz o gol. Ali era pra fazer a tabela. Mas eles tinham isso, vocês percebiam? Realmente tinha uma disputa ali, não, eu quero fazer mais gol, eu quero fazer, tinha? O Rivaldo sempre assim, na carreira, ele sempre falou pra mim, quando ele comprou o Mojimirim, que ele ficou pelo aqui, ele mandava no Alphaville, eu tava sempre com ele, ele falou, você vê como é que era? Um gol do Ronaldo valia 10 mil, quer dizer, ele tinha que fazer 10 pra valer um igual do Ronaldo, porque um gol do Ronaldo dava um impacto no Mundial. Tinha aquela mídia também, a mídia, babando do Ronaldo. Tinha isso tudo. Aí o Rivaldo sempre questionou isso, faça o gol de bicicleta, faça o gol do meio campo e não repercute tanto quanto qualquer gol do Ronaldo. E aí uma pergunta pra vocês dois, tá? Porque hoje o Vamp também pode ser entrevistado porque ele tava naquela Copa. Vocês acham o Rivaldo, ele já disse isso pra mim numa entrevista, não sei se é o que ele pensa hoje, mas o Rivaldo já fez desabafos que ele não foi reconhecido como ele mereceria no futebol brasileiro, porque ele é muito tímido. Vocês acham isso realmente? O Rivaldo não soube usar o marketing. Ele não dava entrevista, ele não falava com a imprensa. Vocês acham que o Rivaldo é menos valorizado do que ele deveria no Brasil até hoje? Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Rivaldo tem razão no que ele fala. O jogador brasileiro todo em si, vamos generalizar assim, sabe? Às vezes nós não temos um reconhecimento da maneira que... Não que nós deveríamos ter, mas são tratados de uma maneira tão diferente. Mas nós acabamos representando um país que é um país que às vezes é discriminado, por mais que você não imagine. Eu que vivi 11 anos nos Estados Unidos, as pessoas não têm esse tanto respeito que eles falam sobre nós brasileiros, sabe? A gente sempre é difícil, é discriminado para fora. E dentro do nosso país, ter um jogador como no talento do Rivaldo, por mais que às vezes ele seja um pouco acanhado, não gosta de expressar muito no dia a dia, assim, sabe? As pessoas precisam ter um pouco mais de carinho com esses jogadores, porque é o da pessoa, sabe? Então eu acredito que o Rivaldo tem razão no que ele esteja falando. Você acha, Vamp? Assim, o Rivaldo, cara, ele também tinha dificuldade de relacionamento com a imprensa, né? Quando você fala assim... ele não gostava de falar. Não, até hoje ele tem essa dificuldade, não quer contato com a imprensa, tudo. Então isso, quando você sabe que você cobriu vários jogos da seleção, quando o jogador é mais dado com a imprensa, com tudo, você é um pouco mais dado, os caras olham contra os olhos, né? O Rivaldo sempre foi meio chocão, meio afastado, nunca gostou disso, mas jogou muito, cara, a carreira jogou muito. Falando em jogador... Foi o melhor do mundo, sabe o que é melhor daqui? Porra. Não, e eu perguntei... O melhor do mundo naquilo que faz é foda, principalmente no futebol. Quem vota é os jogadores e treinadores. E alguns jornalistas do mundo, né? Não, e eu perguntei porque isso me incomoda, cara. Eu vejo falar muito pouco no Rivaldo. Fala de Copa do Mundo, Ronaldo. Cara, o Rivaldo, pra mim, essa foi a primeira Copa que eu lembro mesmo, tá? Teve a de 98, mas a de 2002 eu tinha 18 anos. Então eu acompanhei mesmo os jogos. Cara, o Rivaldo jogava muito. Pra mim, ele jogou mais que o Ronaldo naquela Copa. Por isso que eu pergunto. Só que o Ronaldo fez os 2 gols. É o que eu falo do Gabigol com o Bruno Henrique. O Gabigol fez os 2 gols da final, amigo. Lá em Lima, na Libertadores. O Bruno Henrique, naquele ano, foi melhor que o Gabigol. Só que o Gabigol meteu os 2 gols da final, pô. Histórica. Eu vejo assim, por exemplo, a carreira dos dois já para a Copa do Mundo já era consolidada. O Ronaldo já vem de um título de 94, um vice em 98. Rivaldo também estava no vice de 98, né? Mas jogaram muito. O Ronaldo jogou vários jogos machucado, fazia tratamento, o Kleber se lembra. O Ronaldo fazia tratamento pra caramba. Mas sempre assim, tudo bem, você vai falar os 2 atacantes que se destacam. O Kleber, quando entra, não sai mais, joga muito bem. O Edmilson entra e sai, faz uma Copa do Mundo
Impecável também o Edmilson, joga muito. Né? Os laterais, né? Roberto Carlos, Cafu. Quer dizer, o Marcos faz. No coletivo foi muito legal, e valores individuais. E essa Copa do Mundo, nossa, só não entrou os goleiros, só não entrou o Dida e o Rogério Ceni. Todos os jogadores foram utilizados. Tanto que na Copa do Mundo, o Cleberson foi para 2010. Em 2006, o Parreira bota o Rogério Ceni no jogo, acho que o Brasil já é classificado, acho que é contra o Japão, para o Rogério jogar, porque não tinha jogado em 2002. Ô Cleberson, ele sempre afirma que todos os jogadores da seleção brasileira da Copa de 2002 torcem contra a seleção. Bota a câmerazinha nele, isso. Torcem contra a seleção porque querem ser os últimos campeões. É nóis, irmão, não vai ter pra ninguém, não. Ele assume, ele tem personalidade. Eu gosto que ele é culhudo. É verdade, Cleberson? Então vai, eu vou te perguntar mais suave. Porra, você não torce tanto pra seleção brasileira? Só concluir, que porra nenhuma vai estar... Agora não, que ele tá algemado em casa, né? Tá Daniel Alves em cima do meu trio, Neymar, Bruna Marquezine, trio meu do Cleberson, Casimiro. Quem mais tem ali nessa turma aí? Quem era mais? Não, você fala que o Neymar vai levar os passas. Medina, Bruninho do vôlei, Thiaguinho. Bruninho, essa turma aí, David Brasil. Porra nenhuma, pai. A parada é nossa, Cleberson. Fala pra eles, Cleberson. Fala pra eles. Ó, a gente tem o nosso grupo lá do PET, nosso grupo é agitado ali, cara. Até no final de semana a gente tava com o Edilson aí, fizeram a mesma pergunta pro Edilson sobre isso aí, sabe? Essa é uma coisa que a gente vai levar até o final, né, velho Bob? Isso aí, pô. A gente quando chega lá, a gente fica. A gente fica lá com o coraçãozinho lá, falando, pô, será? Não vai ser, gente. O Denilson, ele é culhudo, ele assumiu. O Denilson falou assim, Vamp, não essa agora, a última, quando a Bélgica foi na segunda, ele falou, Vamp, segundo da Bélgica, eu digo, agora fudeu, agora é nós, irmão. Daqui a pouco o Brasil foi 2-1, Renato Augusto tava pra fazer... Ele deu um gol cara a cara. Eu falei, meu Deus, não comemora ainda não, Júnior Paulista, daqui a pouco o bicho tá pegando ainda. Mas né? Tudo bem, claro. Pode ter alguém que torça. Mas é legal você ser o último campeão, pô. O último time. Tu acha que Romário, os caras Bebeto, esses caras aí estavam torcendo pra nós, é? Do Miller, os caras, ninguém torcendo nada, pô. Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Dunga, Mauro Silva, tá torcendo pra nós? Nem a pau. Torcer pra time, irmão, pra seleção é os últimos. Já pensou Neymar em cima? Ô, Cleber, já pensou Neymar em cima do nosso trio com aquela faixa, sem camisa? Jesus, eu te amo. David Brasil, Thiaguinho cantando, Zulu. Tem mais que aí? Bruninho, Medina. Eu sempre falo, o Medina, não que o tubarão como o pé dele, mas um dedinho. Thiaguinho pode perder a voz. Marquezine volta lá pra Malhação pra se reciclar. Zulu, o Bruninho, na hora que levantar, vai errar o levantamento. Agora ele vai acertar tudo, o pai dele voltou, né? Concorda, Cleberson? Imagina, cara, a gente tem que ficar até o final, pô. Isso aí, pô, Pedro, isso aí a gente tem que... Quando chega a época da Copa, a gente começa a agitar lá, pô. Ô, Cleberson, o Tite discutiu com o Filipão, fala muito. Lembra dessa parada? Tu acha que o Filipão foi torcer pro Tite? Eu falei pro Filipão, peguei o Filipão uma vez e falei assim, ô, professor, eu sou egoísta, você queria ganhar com o Neymar, com os caras tudo, e abandonar nós, viu? Aí tomou 7-1, viu que é bom ficar com nós? Cleberson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tá? Agora sobre o futebol em si, você falou que os craques brasileiros não são reconhecidos lá fora, você foi apresentado junto com Cristiano Ronaldo. Sempre que você é entrevistado, isso é lembrado, óbvio, porque a gente está falando do cara que ninguém imaginava naquela época que ia ser melhor do mundo tantas vezes, que ia ser esse fenômeno que é hoje. Então eu quero te fazer uma pergunta diferente. Antes de perguntar como é que foi ser anunciado, você era o grande nome naquele anúncio, né? Não era o Cristiano Ronaldo. Mas antes disso eu quero te perguntar, porque eu valorizo muito o pessoal. Cristiano Ronaldo era o seu grande amigo. Mudou muito depois da fama, Cleberson? Não tem mais aquele convívio todo com você ou não? É aquele cara que é foda, mesmo depois da fama, é gente boa e é leal aos que são amigos dele desde o começo? Cristiano Ronaldo, com os amigos, ele sempre é a mesma pessoa. Hoje eu não tenho contato muito próximo dele, mas eu lembro a última vez que eu encontrei ele foi em 2010.
no Mundial. Até a gente jogou tal, assim, eu não conversei muito assim com ele. Depois do jogo eu tava indo pro ônibus, ele pegou e fez questão de ir lá no ônibus e vir conversar comigo. Nós conversamos bastante coisa sobre o nosso tempo de Inglaterra. Então o Cristiano Ronaldo é uma pessoa que ele não muda. Eu acho que às vezes a gente ouve algumas coisas assim que deixa algumas pessoas um pouco ressabiadas, assim, mas o Cristiano Ronaldo é uma pessoa fantástica. Não é à toa que ele se tornou várias vezes aí o melhor do mundo. Joga ainda num nível, digamos assim, até excepcional, né? Entendeu? Então não teve nenhuma mudança dele assim, nesse tipo de perfil. E a gente sempre questiona, né, Cleberson, que o Neymar poderia chegar nesse nível, mas não é dedicado como Cristiano Ronaldo e Messi. Já era impressionante desde aquela época? Você percebia que o cara era diferente? Ele é realmente muito disciplinado, ele se alimenta pra isso, ele não sai. Como é que é? E você concorda que o Neymar ficou pra trás com relação a esses caras, porque a disciplina e o foco desses caras é muito à frente dos outros? Olha, eu concordo com você. Eu acho que, somente tratando de Cristiano Ronaldo, né, um exemplo aí para muitos garotos aí, né? Eu tive a felicidade de participar muito desse início da carreira do Cristiano Ronaldo, quando nós estávamos no Manchester United, e participei muito da questão dele de formação, né? A questão tipo de querer ser o melhor do mundo, a questão de se treinar exaustivamente no centro de treinamento, não só no campo, mas também na academia, de se cuidar muito fora, assim, né? Uma pessoa que ajudou muito ele, que eu sempre falo, além da família dele, da mãe, a irmã, o Ferguson foi uma pessoa que orientou muito ele nesse começo, sabe? E não foi fácil para ele, porque nós jogadores sempre cobrávamos muito Cristiano Ronaldo no começo da carreira, por conta da maneira que ele queria jogar, que era uma maneira assim mais pro Cristiano Ronaldo, né? E aos poucos ele foi entendendo como usar aquela talento todo que ele tinha em prol do grupo, sabe, de criar situações de gols, de usar os seus companheiros para de repente fazer uma tabela, de usar sua qualidade de força, de chutar de fora da área, de cabecear. E tudo isso foi um treinamento. Por muitas vezes eu ia embora do centro de treinamento num certo horário e eu via o Cristiano Ronaldo ainda brincando com uma bola, chutando. Então ele merece, porque ele se esforçou muito para isso, né? E a gente, na história do futebol, você pode ver, você que está fazendo uma comparação que todos veem, né? O quanto o Cristiano Ronaldo se preparou para ser esse jogador, entendeu? E enquanto o Neymar teve as suas oportunidades, teve as suas chances, mas não conseguiu chegar num nível assim de títulos assim de pessoal assim como o Cristiano Ronaldo. Agora, só aproveitando uma deixa que você deu, vocês davam esporro no Cristiano Ronaldo? Porque era o que? Ele era muito individualista no começo e aí ele levava a bronca por isso? Meu amigo, lá no vestiário nosso, nós tínhamos nada mais nada menos que o Roy Keane, Gary Neville, o Rio Ferdinand, era só cascudo, meu amigo. Os caras... Até eu tomei bronca do Roy Keane uma vez, ele falou um monte de besteira pra mim, eu também falei um monte de besteira, meio inglês meio ruim, sabe? Então, ali não tinha jeito, não. A gente fazia o que tinha que fazer pro grupo, a cultura que o Ferguson criou dentro do United era sensacional. Todo mundo tinha que seguir o que tinha que seguir. Então eles davam esporro no Cristiano Ronaldo, levou muito esporro. Ah, sem dúvida, muito. O próprio Ferguson também já também deu esporro. O Ferguson no vestiário, meu amigo, ele muda completamente. A gente vê esse senhorzinho de cabeça branca falando tranquilo aí, você vai ver ele no vestiário quando o bicho não tá pegando. Ô Cleber, se você acompanha o futebol inglês da Premier League, o que você acha desse domínio do City, já que o grande time, né, da Inglaterra sempre foi o United junto com o Liverpool, um pouco do Arsenal, esse domínio todo do City com o Guardiola? O que você acha também do Guardiola? Guardiola vem se demonstrando o quanto ele é um fenômeno como treinador, né? Eu acho que ele ainda não chegou
tão próximo do Sir Alex Ferguson, né? Que é uma coisa que é fenomenal que o Ferguson fez no United, né? Mas o Guardiola, ele, da maneira que ele vê o futebol, da maneira que ele gosta de jogar, com o poderio financeiro que ele tem de poder trazer jogadores para jogar da maneira que ele gosta de jogar, com a metodologia que ele tem, isso faz a diferença, né? E o City é campeão várias vezes assim, porque não muda o padrão, né? O padrão dele jogar é aquilo, os jogadores se encaixam muito perfeito. E por isso que você vê por tanto tempo aí o City dominando o futebol inglês, apesar de eu gostava muito do que essa última temporada que o Arsenal fez, brigando até o final, reta final com o Manchester City. O United vem passando por um momento difícil pós a Alex Ferguson, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, isso facilita para o City fazer o que ele gosta, né? Que é colecionar títulos e ser muito sólido durante as competições. Agora, Cleberson, você falou, né, de idolatria. Cristiano Ronaldo, a gente até comparou aqui com o Neymar. Primeiro, você tem alguma história marcante do Cristiano Ronaldo? Alguma que você viveu junto com ele, que você não esquece, que você já dividiu o quarto com o Cristiano Ronaldo no começo, porque vocês dois falavam português. Tem alguma história que ninguém saiba, que as pessoas não tenham conhecimento e que mostre o que é o Cristiano Ronaldo? Olha, não é uma história assim do Cristiano Ronaldo, mas é uma história do Cleberson junto com o Cristiano e outros jogadores, né? Que eu inventei de fazer um churrasco brasileiro na casa que eu tinha na Inglaterra. Inventei de fazer na garagem, porque, como você sabe, Inglaterra chove todo dia, né? Frio todo dia. Aí inventamos de fazer, trouxe um pessoal de Londres para fazer um pagode. Aí um amigo nosso começou a fazer o churrasco, começou a encher de fumaça lá, e a gente tinha na mesa, assim, tava Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand, o nosso goleiro Tim Howard, Quinto Fortune, todo mundo lá, e muita fumaça aí em cima desses caras. Você não sabe o quanto que eu me arrependo de ter feito isso. E a gente, numa boa, se divertindo, na família, assim, foi bem bacana, assim. No outro dia eles até brincaram comigo e falaram, não sabia que o churrasco brasileiro você tinha que defumar as pessoas que estavam junto para poder aproveitar o churrasco, sabe? Então, umas histórias que a gente acaba ficando nesse período aí. E desse período que você dividiu o quarto com ele, tem alguma resenha boa? Dormia muito cedo, era muito disciplinado, era muito regrado? Eu falar a verdade, na concentração eu nem procurava ficar muito próximo dele, era muito chato, cara. Eu queria fazer a flexão de braço, queria ficar sem camisa, eu queria descansar porque a Nenezinha tinha nascido e ele querendo conversa, Ele ficava fazendo flexão sozinho no quarto? Eu ficava olhando no espelho, tinha que ter um espelho próximo dele, no vestiário também, Aí ficava nos braços, eu falava, Cristiano, vamos jogar com a bola no pé, cara. Você também era assim? Você também ficava no espelho? Que eu falo, tanto dinheiro no mundo, não sabe o que é um baião de 2, não sabe o que é um hambúrguer. Eu quero viver uma vida dessa. Vai dizer que você não ficava se olhando no espelho quando você saiu na G Magazine? Eu? Nem olho, eu atropelava, irmão. Ia na fama mesmo. O cara vem no mundo aí, vai ficar desde moleque, tanto dinheiro que não pode comer um hambúrguer, um McDonald's. Tá, mas aí também... É igual você, né? Isso que eu gosto de eu e o Kleber, tomar nosso gelo, batemos nossa bola, cada um foi pro seu lado, pá. Mas agora, o cara tá revelando que o Cristiano Ronaldo ficava se olhando no espelho, aí é foda. Ele bota sem camisa. Outro dia eu tava vendo, ele tem tanto dinheiro que ele bota um drone pra ficar acertando o drone. Quanto vale o drone daquele, hein? O drone? Você viu, não? Você já viu esse vídeo? Você já viu esse vídeo que tem na casa dele? $3 mil? Você já viu um drone? Você já viu esse vídeo que ele fica na piscina, pega a bola e bota o drone lá. O drone fica pra lá e pra cá e ele... Eu digo pra lá, pra aquele drone resolver a minha expressão, tudo. Ou seja, metrosexual, então, Cristiano Ronaldo. Você fica se olhando no espelho o tempo todo, né, o Cleberson? Ele gostava, cara. Ele gostava de... O espelho era o melhor amigo dele, cara. Eu nunca vi, cara. Agora, deixa eu te perguntar, já que a gente tá falando de que vaidade, de adorar se olhar no espelho, o Gabigol
deve ser assim também. Pela arrogância do Gabigol, pela vaidade do Gabigol, o Gabigol deve ter um pouquinho desse negocinho do Cristiano Ronaldo. E você foi um cara que passou pelo Flamengo. Como eu disse aqui, você fez gols em final de Campeonato Carioca. O que você acha dessa situação do Gabigol, Cleberson? Porque ele conseguiu, não digo que ele deixa de ser ídolo, mas conseguiu manchar a idolatria dele no Flamengo. Vestiu a camisa do Corinthians, negou que tenha vestido, que a foto era fake. Você, como um cara que vestiu a camisa rubro-negra e que conhece a torcida do Flamengo, o que você achou disso, dessa postura do Gabigol? Bom, a gente sabe que foi um momento delicado tudo isso que aconteceu, né? Ainda mais com uma pessoa de tão nome expressivo dentro do Flamengo como o Gabigol, né? Mas a gente sabe que também, falar como ex-atleta, assim, tem alguns momentos que, quando a gente está entre amigos, em casa, a gente gosta, de repente, de ser um pouquinho mais livre. A gente sabe que é bastante pressionado pelas coisas que a gente acaba conquistando, são coisas que nós procuramos, que nós temos que saber lidar. Então, acho que faltou, de repente, um pouco de saber lidar com toda essa situação, sabe? Mas você foi muito bem no que você falou. O Gabigol acho que não perde essa idolatria que ele fez pelo Flamengo, mas conhecendo a nação, sabendo o que a nação pensa, isso com certeza machuca um pouco e deixa um mal-estar dentro da nação rubro-negra, né? Você acha que mancha um pouco a imagem de ídolo dele, do Flamengo? Eu acho que não mancha, por conta da alta história que ele criou nesses anos que ele está no Flamengo, né? Mas como ele vai responder isso dentro de campo, isso seria mais importante. Mas a gente sabe que a gente não tem como prever quanto tempo que isso vai acontecer, né? Quanto tempo ele vai ficar no Flamengo, se ele vai querer fazer isso, ou se outros lugares, né? Eu acho que a nação também tem um respeito, tem um carinho muito grande ainda pelos seus ídolos, sabe? Eu acho que o Gabigol foi importante, é importante pro Flamengo, né? Como qualquer outro jogador. Eu não cheguei a ser o nível desses jogadores assim, sabe? Mas a gente procura sempre contribuir para aquilo que a gente acha que é certo, né? E a torcida do Flamengo tem muita razão em seus pensamentos. Ô, Cleberson, eu vi, né, tá em final de temporada na Europa, e as grandes ligas europeias, né? Você vai pegar ali, vamos lá, vamos começar pela Liga Espanhola, Real Madrid campeão, com um ex-jogador, um ex-atleta comandando, que é o Ancelotti, que todo mundo já conhece de outros carnavais. Aí você vai na França, Luiz Henrique, campeão com Paris Saint-Germain. Você vai na Alemanha, Xabi Alonso, campeão com o Bayer Leverkusen, invicto. Você vai na Premier League, Guardiola, né, como campeão. Você vai na Itália, Felipe Inzaghi, campeão. Todo mundo questiona que ex-atletas brasileiros, né, não segue o ramo para ser treinador. Se a gente pegar aí de 2002, né, o Rogério Ceni está na ativa como treinador. Os laterais, ninguém. Você aí tem tudo aí que está tentando. No ataque, ninguém no ataque. Acho que é só você e Rogério Ceni, né? E de 94, o Dunga tentou alguma coisa, foi treinador, mas não quis ir muito para clubes. Você acha que falta isso a nós jogadores brasileiros, que quando dá um segmento? Porque na Europa, né, os caras param e você vê vários ex-atletas, até atleta que você enfrentou, nós enfrentamos na Copa do Mundo, e você que jogou na Premier League, hoje é treinador, company. Tem muito. Falta isso para nós aqui no Brasil? De querer ter esse interesse maior? Eu acho que houve uma mudança muito grande uns anos atrás, né? Eu acho que o jogador brasileiro que está encerrando, que está buscando ser um treinador de futebol, ele acaba cometendo um pouco de erro, porque nós esperamos parar de jogar para nós começarmos a estudar o futebol, a ter uma licença de treinador. Por que a gente não pode começar a fazer isso muito antes? Por que as federações, a CBF, não pode ajudar os nossos atletas no período que você está no ápice,
num nível muito mais alto, assim, você de repente começar a estudar sobre o futebol, tentar melhorar. Porque essas pessoas que você comentou que estão fora do país, eles têm uma vantagem muito maior de qualquer meia hora de voo, 45 minutos de voo, eles estão nos lugares melhores para poder estudar, entendeu? E nós aqui no Brasil, infelizmente, também por culpa dos nossos atletas, a gente não se preocupa muito nisso nesse período, sabe? De poder estudar, de poder conseguir chegar num nível muito mais alto, né? E a gente enfrenta, eu recentemente voltei ao Brasil, estou tentando encaixar em algum lugar, assim, e eu venho me surpreendendo como é difícil você penetrar o sistema que tem dentro do futebol brasileiro, sabe? Não basta você ser campeão do mundo, não basta você ter seus currículos, você precisa tá meio que fazendo aquele trabalho de garimpo, assim, sabe? Tá apresentando, tá conversando com os diretores, com o clube, apresentando as suas ideias, para daí você ter uma oportunidade, entendeu? E muito tempo atrás, as pessoas, os próprios treinadores que viravam, não tinha esse perfil. Você já virava, você pegava uma carteirinha chamada Craft e você já treinava treinadores. Hoje você tem que ter licença da Pro, licença da CBR para poder comandar alguns clubes. Então acho que nós precisamos mudar, nós precisamos entender que precisamos estudar um pouco mais. E quanto mais cedo você estudar, quanto mais as federações ajudarem os atletas a conseguir isso, eu acho que nós vamos acabar crescendo muito, sabe? Muito, muito dentro do futebol. O que você diz de sistema, Cleberson? Você falou, é difícil perfurar o sistema. É porque muitos treinadores já estão nos clubes por muito tempo, né? E muitos diretores, muitas pessoas já convivem. É como você ser um jogador de futebol. Vou citar um exemplo muito meu. Quando eu estava no Paraná, no interior do Paraná, eu queria chegar num clube grande, entendeu? Mas para eu chegar no clube grande, eu tive que fazer as minhas etapas. Eu tive que chegar no Atlético Paranaense, tive que esperar alguns jogadores saírem, entendeu? Para daí eu ter uma oportunidade de ser titular e jogar, entendeu? Então esse é o sistema que você tem que seguir aqui dentro do Brasil. As pessoas querem colocar você numa situação assim que você faça o mesmo processo, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer quando eu falo sistema. Ou seja, é difícil. Já tem os treinadores que todos os dirigentes conhecem, já tem os empresários que todos os dirigentes conhecem e vão rodando aqueles mesmos nomes, é isso? É praticamente isso, porque para você entrar, você precisa que um dirigente, que um empresário que te conheça e fala, não, pô, e você precisa convencer todos o sistema para você poder entrar, entendeu? E tem muitos treinadores que são trocados num período muito curto, entendeu? Eles montam no caso um grupo, aí logo depois eles já estão no outro grupo, então tipo, aqueles treinadores estão tentando brigar por baixo para poder chegar, é difícil você conseguir alcançar isso. Você vê, Cleberson, que olhando aqui, o Alex, né, ele foi embora, né, pra Turquia, né, ele começou aqui no São Paulo, teve uma passagem pelo Havaí, aí ficou assim, meio esquecido, ele vazou pra Turquia, foi embora. Aqui não tem a paciência. E o Alex ficou, se você parar para ver, ele trabalhou no Havaí, no último clube, e ele ficou um bom tempo esperando. Eu creio que nesse período deve ter aparecido algumas propostas para ele, mas talvez projetos que não interessavam muito a ele, mas acho que força as pessoas, os treinadores, a terem esse tipo de atitude, né? A esperar aparecer uma coisa assim também que seja adequada. Ô Cleberson, você falou, né, dessa passagem, claro que eu não vou deixar passar, pela massa, né? Pela nação rubro-negra. Agora ele... né? Você falou dessa sua passagem, 2 gols em final, estava no Maracanã para esfregar na sua cara, velho Vamp, contra o Botafogo, e aí eu não lembrava que tinha sido o primeiro título do Cuca. Ô Cleberson, o que você achou de mais especial naquele seu retorno ao Flamengo, né? Porque você vai e conquista uma Copa do Mundo, depois Manchester United, eu acho que você chega a voltar para algum clube antes no Brasil, né? Mas como é que foi defender o Flamengo e aqueles 2 gols que você fez na final do Campeonato Carioca?
Eu recebi um convite para trabalhar no Flamengo, para ser jogador do Flamengo em 2007, logo depois que eu saí da Turquia. Isso me motivou muito, porque eu conhecia muito o Flamengo. Eu sabia muito da história do Flamengo, eu sabia muito o que é você, imaginava muito o que era você, tipo assim, domingo você ir no Maracanã e jogar um clássico Fla-Flu, ou um clássico contra o Botafogo, ou o Vasco da Gama. E quando eu cheguei no Rio, quando eu comecei a experimentar esse tipo de sensação, quando eu comecei a sentir mais o calor da massa do Flamengo, da torcida do Flamengo, isso me incentivou muito. Tanto que eu sempre falo que os meus melhores anos de atleta profissional eu tive mais de alto nível no Flamengo do que no próprio Atlético Paranaense ou outras equipes que eu participei. Porque o Flamengo me resgatou no futebol novamente. Tanto que em 2009 eu voltei para a seleção, joguei a Copa América, fui campeão. Em 2010 fui convocado para a seleção brasileira, para o Mundial da África do Sul, né? E teve, nas finais eu fui peça fundamental, né? Tanto esse que você lembrou contra o Botafogo, né? O nosso grupo era muito forte, eram jogadores experientes. A torcida do Flamengo, sem dúvida nenhuma, faz a diferença no Maraca. Quando você tá lá, você sente aquela vibração da torcida, aquela emoção. Então, sem dúvida nenhuma, você transpira. E eu sempre tenho essa frase do João Santana. O João Santana sempre falava para nós: para jogar no Flamengo, você tem que transpirar. Você tem que transpirar, senão as coisas não vai, porque a massa vai cobrar você e você vai ter que dar o seu melhor. Então, foram anos magníficos que eu vivi no Flamengo. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer em cima do que você falou, né? Você falou que o Flamengo te resgatou, te levou de volta para a seleção brasileira. Você acha que muitas vezes você jogar num Flamengo te dá ainda mais visibilidade e dimensão para você voltar para a seleção do que até alguns grandes clubes europeus? Eu concordo. O Flamengo, eu fui para a seleção brasileira em 2010 por conta do que eu apresentei no Flamengo, porque eu estava jogando próximo ali, né? Porque o Flamengo, quando entra numa competição, ele entra para ganhar títulos. O Flamengo chega numa semifinal, o Flamengo chega na final, o Flamengo ganha títulos, entendeu? E isso, sem dúvida nenhuma, te projeta você em jogos assim dificílimos, onde você tem que demonstrar o teu altíssimo nível de qualidade. Então, eu joguei no Flamengo em altíssimo nível, e esses níveis me levaram novamente à vitrine do futebol, à seleção brasileira. Agora eu vou te deixar louco, mas talvez ele dê a resposta que eu não estou esperando. Jogar no Old Trafford lotado com a camisa do Manchester United ou no Maracanã lotado com a camisa do Flamengo, Kleberson? Flamengo, Maracanã lotado. Até eu concordo. 4 horas da tarde. Olha aí, velho Vamp. Não, deixa ele falar. Até eu concordo, repete irmão. Pra mim, Kleberson. Repete. 4 horas da tarde no Flamengo, Maraca lotado, brigando por título. Poxa, não tem coisa melhor. Até eu concordo. Você não ia falar isso se ele não falasse, não. Não, concordo. Jogar naquele lugar, 4 horas da tarde lá, parece 4 da manhã. Naquela cidade, tudo fria, chove com uma porra. Calma aí, o cara tá vestindo a camisa do Manchester United, irmão. Tudo bem, é um gigante. Old Trafford, irmão. Mas Maraca é Maraca, irmão. O time é fera. O cenário, o time é maior. O de lá. Mas o Maraca é o Maraca. Você pode dizer que o time é maior, mas a torcida daqui é maior, meu amigão. O time de lá é maior. Quem é Manchester United tem mais torcida que o mundo? Tem. Você tá maluco? Tem. No mundo, tu vai falar do japonês que fala que torce pelo Manchester United. Os caras dominam o mundo. Você tá de brincadeira. O palco do Maracanã é da hora, aí sim. Mas o Manchester United é um gigante. E Kleberson, só pra fechar, não sei se ele quer fazer mais alguma. O Cuca assumiu o Atlético Paranaense. E eu sou um que eu falo aqui tudo o que eu penso, eu adorei, porque aquela palhaçada de respeito às minas no Corinthians, aquela papagaiada que querem politizar futebol, foi anulada, tudo foi anulado lá no processo do Cuca, e ele voltou voando para o Atlético Paranaense. O que você achou da escolha do Cuca para o Atlético, e se você acha que ele pode fazer um bom trabalho, já que é um clube que você tem uma baita relação? Eu acho que o Cuca e o Atlético Paranaense já queriam por muito tempo ter tido esse encontro, né?
eu acho que esse episódio que aconteceu, o Cuca fez de tudo para se defender no máximo possível da lei. É uma coisa que a gente vê aqui, principalmente eu aqui no estado do Paraná, que ele vem reforçando todas as entrevistas, quando ele é cobrado, quando ele é falado, ele não se esconde mais, ele fala essas situações, entendeu? Sobre questão profissional, não tem como não elogiar o Cuca, né? É um treinador que ganhou muitas coisas já dentro do futebol, vem revolucionando a maneira que o Atlético vem jogando com os jogadores, né? Apesar de ele sempre falar que necessita de reforços, mas ele vem dando oportunidade para vários jogadores aqui fazer o seu melhor e está liderando o Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma expectativa muito grande aí por esse ano, tendo o Cuca no comando do Atlético Paranaense. Cleberson, que prazer ter você aqui com a gente, irmão. Muito obrigado. Parabéns pela tua história. Eu vou estar com ele, talvez, aqui, se eu conseguir liberação, vou estar com ele. Jogo do Zico, né, Cleberson? Vamos estar lá para ajudar o pessoal do Sul, né? Então, vamos estar lá junto, meu irmão. Fazer aquela meiuca de novo lá. Que loucura, tu já vai conseguir liberação de novo, irmão. Cara, é porque tem incaível mesmo. Você vai estar domingo aqui? Domingo eu vou. Então, eu volto por domingo. Eu vou ficar com você, então. Bom, não, você tem que ir, porra. Você é uma figura marcante em qualquer evento. Você O Galil me ligou. Cleberson, muito obrigado, irmão. Obrigado a vocês que estão com a gente no Reis da Resenha. Valeu, meu irmão. Saudade. Domingo tamo junto. Valeu, saudade, cara. Tamo junto aí, cara. Valeu. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.